Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né? E ontem eu estava na live com o Cris Macabeus e teve um comentário falando sobre o Fábio de Mello, né? Que ele disse que ele era a favor de uniões, né, civis homossexuais. E aí eu fiquei inteirado do assunto, fui ver a reportagem, né? Gravei ela aqui, né? O som, né, não dá para gravar o vídeo todo, eu gravei o som, vou deixar aqui para vocês escutarem. E a gente faz o nosso vídeo, né, em cima desse comentário. Rural, Papa Francisco declarou recentemente o reconhecimento dele pela relação homoafetiva, que todos são filhos de Deus e são merecedores de condições de uma família. Eu queria saber a sua opinião sobre a declaração do Papa. Eu não sei se você acompanhou, acho que foi mais ou menos em 2013, eu dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, em que eu fui execrado pela ala mais conservadora da igreja, porque eu fiz justamente essa distinção. Nós precisamos saber distinguir o que é uma regra religiosa de uma regra civil. Porque somos religiosos, nós não temos que impor às pessoas que não são as nossas regras ou impedi-las de terem os seus direitos civis garantidos. Eu sempre considerei uma injustiça. Eu vi essa injustiça acontecer e por isso que tantas vezes eu falei, e foi muito interessante porque o Papa, ao se posicionar agora, eles fizeram um recuo histórico e ele já falava isso como arcebispo de Buenos Aires. As pessoas que constroem uma relação... Então você já sabia desse pensamento dele quando ele era arcebispo? Não, não, eu soube agora. O que eu estou dizendo é que em 2013 eu fiz essa distinção, dizendo que a união civil entre pessoas do mesmo sexo não era uma questão religiosa, era uma questão civil. E essa questão civil precisa ser resolvida nas instâncias civis. Sim. Não cabe a mim, como padre, como religioso, ficar impondo ao outro uma regra que não me diz respeito. É uma questão de justiça, Marquinhos. Às vezes duas pessoas, duas mulheres, dois homens, constroem uma vida em comum, em boa parte dos casos desprezados pelos familiares. Hoje não. Hoje as pessoas Hoje estão está melhor, com a aceitação muito melhor. mais compreensivas em relação às escolhas que seus filhos fazem. Mas antes, um homem que se dizia homossexual e que tinha um relacionamento estável com o outro, ele era execrado pela família, ele era motivo de chacota. E essas pessoas constroem uma vida em comum, meu amigo. Aí depois vem a falecer uma dessas partes, aí aqueles familiares que nunca davam atenção vêm para reivindicar Os bens. Isso é justo? É absurdo. Então, uma conduta religiosa não pode incorrer em injustiça. Né? Então, essa definição do Papa não é que agora os padres terão que celebrar casamento de pessoas dentro do mesmo sexo, ou melhor, de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja. O contexto que ele fala é de uma instância jurídica civil, importante de ser distinguida. A gente sabe do grande desastre que é toda vez que nós misturamos a religião e o Estado, de como isso pode ser prejudicial, porque nós não temos o direito de impor aos outros aquilo que é uma regra religiosa nossa. O Papa, quando ele fala com o povo católico. É o primeiro lugar a ser ouvido. Depois, se aquilo faz sentido para outras religiões, tudo bem, mas a regra é para nós católicos. E ao ter a coragem de fazer essa distinção tão necessária nos dias de hoje, ele promove um ato de justiça. Total. Sim, nós não podemos ficar de olhos fechados para os muitos relacionamentos que são, muitas vezes, por causa da morte de um ou de outro parceiro, os bens, os direitos não são reconhecidos. Como você falou, uma questão civil. Viva o Papa Francisco. Eu sou católico, obviamente. Bom, vocês escutaram aí, né, o que o Fábio de Mello falou na entrevista. Né? Quero esclarecer a quem
escutou, né, a entrevista aí, que essa não é a opinião do Papa, eles estavam falando sobre uma fake news papal, tá? Mas nem por isso tira o mérito do que o padre Fábio de Mello falou. Olha, gente, eu acho que o pessoal está fazendo tempestade em copo d'água. O que o padre Fábio de Mello está falando, tá, é união civil para pessoas não católicas. Entendeu? Ele está falando, como é que você vai impor isso? E ele deixa isso claríssimo. O Papa, quando fala, primeiro ele fala para os católicos. A mesma coisa o bispo, o padre, primeiro ele fala para os católicos. Se os outros pegarem na rebarba, beleza. Então o que o padre Fábio de Mello está falando? Nós não podemos impor a nossa regra de fé aos outros. Eu também acho que você não deve impor a sua regra de fé, porque se você acha que está nesse direito, vamos supor que você esteja no Estado Islâmico. O Estado Islâmico vai e impõe a sua regra de fé em cima de vocês. Ou o movimento cristão, que queria impor uma regra de fé para os católicos, que levou a uma guerra dentro do México, porque os católicos não aceitaram aquilo. Então, ao mesmo tempo que os católicos não querem que se imponham regras fora da fé deles, eles também não têm o direito de fazê-lo com os outros. Ponto final. Ah, Cláudio, se é antibíblico, é anti sei lá do que da igreja. Olha, se é antibíblico, meu amigo, né, eu recomendo que você vai lá ler Coríntios 7. Né? A partir do versículo 10, Paulo começa a colocar regras sobre o matrimônio, que os católicos não são para se divorciar. Mas se você não é católico, ele não está nem aí. Está no versículo 15. Defeco e perambulo solenemente. Cláudio, não está isso que está lá. É que você não sabe ler. Assim que você não sabe entender o que o padre está falando. Cara, esse puritanismo de direita protestante que entrou dentro do catolicismo é uma praga. Que quer impor a fé, a ferro e fogo em cima dos outros. Isso é errado. Esse pensamento binário que entrou, né, graças ao Olavo de Carvalho, Instituto Plínio Correia e outras figuras, né, abomináveis, tá, esses radicais dentro do catolicismo, isso só vai trazer tragédia. Aprenda a escutar, aprenda a entender o que o outro está falando. O padre Fábio de Mello não está falando para católico. Ponto final. Então, meu irmão e minha irmã, é isso aí, né? Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.